Todos os nomes deste relato foram devidamente alterados. O meu nome é Luiz Carlos. Sou natural de uma cidadezinha chamada Pacujá, localizada no interior do Ceará. O relato que eu vou compartilhar hoje é algo tão incrível que a maioria das pessoas não acredita. E sendo sincero, nem eu acreditava no começo. Naquela época, eu trabalhava como mototaxista, já que as oportunidades de emprego eram escassas, e essa foi a primeira oportunidade que eu consegui. Embora o ganho fosse modesto, conseguia levar a vida com alguma tranquilidade, pois tinha dinheiro para as despesas básicas. No entanto, ainda precisava pagar as parcelas da minha moto, que era financiada, então não podia deixar passar nenhuma oportunidade de trabalho. Em maio de 2010, por volta das 18 horas, eu estava no ponto de mototáxi, quando um homem bem vestido e com aparência formal me perguntou se eu poderia levá-lo a um local próximo ao balneário da Caratinga, às 20 horas. Esse balneário ficava a 6 quilômetros da cidade. Achei estranho, mas precisando trabalhar, aceitei a corrida. O homem foi até uma igreja para uma reunião e voltaria mais tarde para a viagem. Após combinarmos a corrida, tive uma sensação ruim e me questionei sobre a identidade daquele homem misterioso, já que em cidades pequenas as pessoas se conhecem e eu nunca o havia visto antes. Pontualmente, às 20 horas, ele chegou ao ponto de mototáxi e perguntou se eu poderia partir. Sem dizer nada, subi na moto e começamos a viagem. Ele pediu para passarmos pela rua Miguel Francisco, pois precisava pegar uma sacola em casa. Fiquei mais tranquilo, pois essa rua era próximo da minha. Fomos até a casa que ele mencionou e após alguns minutos ele saiu com uma sacola de mercado e usando roupas diferentes. Durante a viagem, perguntei seu nome e ele me respondeu que se chamava José. Em seguida, perguntei se ele frequentava alguma igreja, já que eu costumava visitar cultos. Ele me disse que não era de nenhuma igreja, mas frequentava todas, tendo outros interesses e trabalhando com outras forças. Ao ouvir isso, senti um arrepio e uma sensação tão ruim que parei de falar imediatamente. Ele também não continuou a conversa e permanecemos em silêncio até chegarmos ao local próximo ao balneário da Caratinga. Então ele me disse que desceria mais adiante e que eu deveria pegar a estrada direita. Quando ouvi isso, pensei que ele fosse me roubar, pois o lugar para o qual ele queria ir não tinha casas por perto, apenas uma velha estrada abandonada. Mesmo com medo, continuei seguindo em frente. Depois de cerca de 5 minutos, ele pediu para eu parar. Parei e ele desceu. Então perguntei se era ali mesmo que ele queria ficar, pois não havia mais nada naquelas proximidades, nem casas, nem postes de luz, nem sinal de que alguém passasse por ali. Ele respondeu que era ali mesmo e me deu uma nota, dizendo que estava tudo certo. Tudo isso aconteceu no escuro, então não conferi o dinheiro e apenas guardei na minha pochete. Virei a moto e tentei voltar pelo mesmo caminho, mas não consegui encontrar a rota de volta. Por mais que tentasse, sempre voltava ao mesmo local onde tinha deixado aquele homem. Depois de um tempo, ouvi o barulho de outra moto e segui em direção ao som. Finalmente cheguei a um povoado e encontrei um amigo meu chamado Itamar em frente à sua casa. Parei a moto, pedi água e começamos a conversar. Contei sobre o lugar onde tinha deixado um homem chamado José, e Itamar ficou muito assustado, dizendo que ninguém conhecia esse homem no povoado e que não havia moradores naquele local. Se ele não estivesse enganado, aquele lugar era um cemitério abandonado, onde fazia anos que ninguém era enterrado. Ao ouvir isso, tive uma crise de nervos e não consegui ficar de pé. Itamar chamou seu pai, o senhor Tonzinho, e pediu para que eu contasse a história novamente. Seu pai confirmou o que Itamar tinha dito. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Sem coragem de voltar sozinho para casa, esperei o ônibus escolar que levaria os alunos da cidade e voltei com ele. Ao chegar em casa, contei o ocorrido ao meu avô, que com sua experiência e sabedoria me aconselhou a ir à casa do homem que trocou as roupas e pegou a sacola,
para descobrir quem de fato ele era. Depois das palavras do meu avô, fiquei mais calmo, pensando que aquele homem não era um fantasma, mas talvez um feiticeiro, e por isso desceu perto do cemitério abandonado. Naquela noite, não consegui dormir tranquilamente. No dia seguinte, bem cedo, assim que acordei, tomei café, peguei minha moto e fui até a rua de cima procurar a casa onde aquele homem trocou de roupa. Para minha surpresa, não consegui encontrar a casa. Fui até a última casa da rua e perguntei ao seu Kinder se ele conhecia algum homem chamado José que morava ali perto. Ele me disse que não conhecia ninguém com esse nome. Ao chegar ao final da rua, não havia mais casas, apenas terrenos. Vi que em um dos lotes tinha um alicerce de uma casa e as marcas do pneu da minha moto estavam no chão. Voltei para casa muito assombrado após presenciar tudo aquilo e decidi contar para o meu avô. Ele então me levou até a casa da comadre Madalena, uma das moradoras mais antigas da rua. Chegando lá, fui surpreendido pela lucidez impressionante da senhora de idade. Meu avô pediu para que eu contasse o ocorrido e após minha história, a comadre Madalena começou a se lembrar de algo. Ela nos contou sobre um homem chamado José, um curandeiro que mexia com coisas ruins e que em uma das ocasiões abusou de uma jovem inocente. Após a descoberta pelo pai da vítima, José fugiu para a serra, mas seu fim foi trágico. Percebi que o homem que havia feito a corrida comigo poderia ser mesmo o tal José Curador. Após uma conversa com meu avô e com a comadre Madalena, eu decidi então retornar ao cemitério para acender algumas velas na cova do infeliz. Comprei velas e comecei a procurar o antigo cemitério com a ajuda do meu amigo Léo. Durante a busca, passamos pela casa do meu amigo Itamar, mas ele não quis nos acompanhar à noite. Então fomos só nós dois, a caminho do cemitério mais misterioso da cidade. Ao chegar lá, nos deparamos com um local cheio de cruzes antigas e sepulturas quase consumidas pelo tempo e muitas delas esquecidas. O mato tomava conta de tudo e tentávamos desvendar os nomes das almas que ali descansavam. De repente, encontrei uma cruz velha com o nome José, o Curador, um personagem bastante conhecido por nossos amigos mototaxistas. Coloquei as velas e o dinheiro que ele havia me pago em uma pedra e fiz uma oração. Estávamos nos preparando para ir embora quando meu amigo Léo, paralisado de susto, começou a tremer. Perguntei se ele estava bem e ele apontou em silêncio para uma sepultura escondida. Quando olhei, lá estava o próprio José, o curador. Com uma voz rouca e grave, ele nos questionou sobre a nossa presença ali. Mesmo assustado, consegui explicar que tínhamos acendido velas em sua memória, desejando paz e descanso ao seu espírito. Nós saímos correndo do local e, ao olhar para trás, José já havia desaparecido. A partir desse dia, meu amigo e eu nunca mais esquecemos este misterioso encontro com o sobrenatural. Hoje, não trabalho mais como mototaxista e Léo ainda continua na profissão, levando e trazendo pessoas na cidade. No entanto, todas as vezes que ele pega um passageiro, em tom de brincadeira, ele sempre pergunta: você está vivo ou é um fantasma?